Nessa primeira sessão, o tema é Articulação Metropolitana, o modelo de gestão metropolitana desde sua origem e mais bem definido pelo Estatuto das Metrópoles. Baseia-se em decisões tomadas a partir de colegiados envolvendo os municípios integrantes, o governo do Estado e representantes da sociedade civil, da existência de uma agência executiva e de um fundo de financiamento. Pelo Estatuto, as regiões devem produzir e aprovar em lei um PDUI. Esses dispositivos e esse modelo têm sido suficiente? O que falta? Para coordenar essa mesa, convido que ocupe o lugar à mesa o coordenador, Sr. Luiz Carlos Mantovani Nespoli, superintendente da ANTP. Como debatedores, peço também que ocupem seus lugares a senhora Fernanda Maria Meneghello, diretora técnica da AGEM, Agência Metropolitana da Baixada Santista. A senhora Flávia Mourão Parreira Amaral, diretora-geral da AGEM, Agência Metropolitana de Belo Horizonte. A senhora Ana Lúcia Rodrigues de Carvalho, assessora da presidência da Emplasa. E fechando a mesa, convido também a ocupar seu lugar à mesa o senhor Alberto Epifani, diretor de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos. Senhor Nespoli, agora o microfone é todo seu. A coordenação da mesa inicia-se neste momento, por favor. Boa sessão a todos. Bom dia. Como o André antecipou inicialmente, nosso tema é uma discussão na região metropolitana e nós privilegiamos nessa discussão o entendimento do modelo de gestão. Nós estamos aqui na mesa com a representação excelente para a discussão que nos propomos a fazer. Nós temos a presença de 3 agências executivas, a Fernanda Maria Meneghello, da Baixada Santista, Flávia Mourão, que é diretora-geral da Agência de Belo Horizonte, Ana Lúcia, que é assessora da presidência da Emplasa, e o Alberto Epifani, que é diretor de planejamento do metrô e da expansão do metrô de São Paulo. O Epifani é arquiteto urbanista, a Fernanda é arquiteto urbanista, a Ana Lúcia é advogada e a Flávia, engenheira. A região metropolitana nasce em 1967, já prevista na Constituição de 67. Logo em seguida, meses depois, São Paulo dá pontapé inicial e cria o CODEGRAN, o Conselho da Grande São Paulo, e o GEGRAN, que é o Grupo Executivo da Grande São Paulo. É, digamos assim, um embrião do modelo de gestão da região metropolitana. Em 73, a lei federal cria, então, as regiões metropolitanas, de São Paulo e outras. E em 1974 é criada a Emplasa. Basicamente, a gênese desse conceito de modelo de gestão metropolitana é desse tempo. Lá em 1967, na Constituição, embora muita gente ache que foi a Constituição de 88 que criou o modelo federativo brasileiro e a autonomia municipal, isso já está previsto lá atrás, em 1967. Portanto, a discussão
de como organizar uma coisa que foi definida desde o início, que é a coisa de interesse comum, entendida na época aqueles assuntos que extrapolavam a capacidade do governo local resolver ou do governo estadual resolver. Então, entendeu-se que os grandes temas de interesse comum eram o saneamento, a habitação, os problemas urbanos, desenvolvimento urbano e os sistemas de transporte. Nós vamos desafiar aqui os presentes para discutir este modelo de gestão, mas dando sempre a conotação, como nós estamos num evento metro-ferroviário, né, e de transporte e de mobilidade, discutir isso no âmbito da mobilidade. Então, tratando-se de entes federados e autônomos, lá desde o início, a ideia originária era tratar esse assunto de forma de colegiados. Então, você tinha colegiados que deliberavam, colegiados que recomendavam, mas tinha sempre uma entidade executiva que buscava resolver, colocar em prática, digamos assim, as ideias, as decisões, né, que iam sendo definidas. Nasce desde o início, não muito no início, mas logo em seguida, a ideia de que você tenha um fundo metropolitano de financiamento. E também é subjacente a ideia da criação da região metropolitana, que ela deve ter um plano metropolitano de desenvolvimento. No começo chamado de PMDI, depois PDUI, né? Atualmente através do Estatuto da Metrópole, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Bom, para começar a nossa conversa, o que nós vamos fazer aqui? Não haverá apresentações de PowerPoint, apenas uma mesa de manifestação, comentário, discussão, proposição. E nós vamos fazer isso rodando, e eu vou distribuindo a palavra entre os participantes da mesa. Supondo inicialmente, né, agora eu estou fazendo surpresa para todos, né, se a gente pode começar dando 5 minutos a cada um, né, para fazer a primeira manifestação, né, em seguida a gente, na medida que a coisa vai evoluindo, as ideias vão surgindo, nós vamos fazendo virar novamente. Eu criei uma ordem aqui também autocrática, vamos começar pela Flávia, em seguida pela Ana Lúcia, em terceiro pela Fernanda e o Alberto Epifani, o quarto. Elas três, né, são representantes de uma agência executiva metropolitana e o Epifani digamos, é o nosso transporteiro na mesa. Então, Fernanda, por favor. Desculpa, Flávia. Flávia, o Ailton está rindo porque vou cometer ainda outras gafas, pode deixar. Então, Flávia, conheci a Flávia na apresentação da agência de Belo Horizonte, depois em São Luís, né? A agência de Belo Horizonte está ajudando a agência de São Luís, Maranhão, né? Contribuindo, né? Então, como está funcionando, Flávia, este modelo de gestão da região metropolitana de Belo Horizonte? Bom dia a todos. Inicialmente é bom a gente lembrar que o processo que Belo Horizonte passa hoje, a lógica é a consequência do passado, uma história, né, que acompanha a história de formação das regiões metropolitanas e desde a década de 70 passou por várias configurações, até que agora nós aprovamos uma alteração antes do Estatuto da Metrópole, um pouco depois da Constituição, em 2006, nós aprovamos a alteração na Constituição do Estado, comparado do novo arranjo de regiões metropolitanas, e aprovamos a lei já criando esse novo arranjo de gestão metropolitana,
que deu origem à agência, né, de desenvolvimento da região metropolitana, que é uma autarquia vinculada ao Estado, então assim, é um órgão do Estado, né, vamos dizer isso, mas que tem que trabalhar com essa articulação dos municípios. Então nós temos um órgão executivo, que é a agência, nós temos um conselho deliberativo, que é formado por representantes dos municípios, que Belo Horizonte são 34 municípios na região metropolitana, então é impossível a gente conversar com todos o tempo todo. Então, o Conselho ele tem representantes dos municípios. Tem os 3 municípios maiores e mais 3 municípios que são escolhidos entre os demais. E temos uma grande Assembleia Metropolitana, que aí sim é um órgão político, que é composto por todos os prefeitos, todos os presidentes das câmaras, representantes da Assembleia Legislativa de Deputados, né, e representantes do governo. Então, o arranjo de gestão são esses 3 órgãos. Mas, na prática, é o Conselho Deliberativo que vai impondo o ritmo dessa gestão metropolitana. E o grande instrumento da gestão metropolitana é o planejamento. O nosso lá é o PDUI, Plano Diretor Integrado, Plano Diretor Urbanístico Integrado, né? Então, PDDI, que a gente adaptou para o PDUI, porque ele trata de todos os temas, né? E entre esses temas, né, é lógico que o que salta aos olhos, o que atinge o cidadão metropolitano no dia a dia, né, que as pessoas vão se reconhecer como cidadão metropolitano, é exatamente a questão da mobilidade, né? Então, aquilo que me atinge diretamente, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, porque todas as minhas atividades integradas nessa grande cidade que é a região metropolitana depende muito dos deslocamentos, dessas trocas, né? Então, a questão da mobilidade é a que fala mais alto, que é mais visível, vamos falar assim. Não que as outras sejam menos importantes na hora que a gente fala da questão da habitação, da organização territorial, do saneamento, né? Mas todas essas vêm passando por algum tipo de tratamento. Bom, em Belo Horizonte, então, a primeira iniciativa foi elaborar esse plano diretor, né? Esse plano diretor ele foi contratado com as universidades, participação das universidades, elaborado no período de 2009 a 2011, com ampla participação, várias audiências públicas, reuniões técnicas, né, envolvimento muito assim, de pesquisadores das diversas universidades, né, e isso gerou, inclusive, assim, uma continuidade de processos de pesquisa, né, e a gente continua tendo dissertações de mestrado, outras peças, focando aspectos específicos da metropolização ou aspectos gerais. E nós tivemos, nessa época, um grande envolvimento das prefeituras e da sociedade civil organizada, né? Sejam elas organizações populares, mas também assim, da Federação das Indústrias, né, das outras empresas, dos sindicatos representativos, das categorias empresariais que trabalham na região metropolitana. Então, teve toda essa mobilização, o plano foi concluído, né? E, na época, foi aprovado pelo Conselho, é o que a lei previa. E agora, assim, com o Estatuto da Metrópole, passou a ser exigido que esse plano vire uma lei. Então, nós fizemos um outro trabalho de converter todo aquele grande plano, mais de 1.200 páginas, né, de diretrizes e intenções, num formato de lei, né, e isso já foi enviado para a Assembleia no final do ano passado. Mas, junto com o plano, nós já tínhamos feito um primeiro produto que era da organização territorial da região metropolitana. Elaboramos a proposta do macrozoneamento metropolitano. E já começando a colocar, então, regras, né? Nós não estamos falando assim, o plano, ele tem diretrizes, intenções, é uma coisa assim, todo mundo concorda, que bom, mas na hora que a gente começa a traduzir essas intenções em parâmetros e colocando limites, né, para que a gente possa trabalhar junto, crescer junto, alguma coisa a gente tem que limitar para incentivar outras na direção de um crescimento de desenvolvimento integrado. E aí começaram a surgir, né, os conflitos, né, as polêmicas. O nosso macrozoneamento metropolitano ele integra esse projeto de lei que foi enviado à Assembleia Legislativa no ano passado, mas ele contém, então, parâmetros que limitam o uso e ocupação do solo, né, que afetam as legislações municipais. Então, esse é uma primeira polêmica. Mas, em decorrência disso também,
paralelamente, nós, assim, por decisão do Conselho, nós viemos trabalhando na adequação já dos planos diretores municipais, para que esses planos diretores municipais sejam adequados a esse interesse metropolitano. Então, mesmo se a lei da metrópole não for aprovada, a gente vai ter um conjunto de planos diretores municipais já dialogando, conversando entre si, e atendendo a essas diretrizes de desenvolvimento integrado. Isso, então, faz parte desse projeto de lei. Segunda grande iniciativa, né? O que é essa estrutura, o que é o esqueleto desse novo desenvolvimento, dessa nova organização, que no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, passa por uma reorganização da distribuição de atividades, né? Uma redistribuição das centralidades metropolitanas. O esqueleto disso é exatamente a questão do transporte, da mobilidade. Então, nós contratamos agora, né, um plano metropolitano de mobilidade, um plano de mobilidade metropolitano, contemplando a organização do sistema viário, dos sistemas de transporte, né, o aproveitamento da malha ferroviária existente, né, as modalidades de transporte, os vários modais, como é que eles dialogam, né. Isso está em processo de elaboração, né. A gente pegou esse período eleitoral que restringe um pouco audiências públicas, mas as reuniões técnicas continuam, né? E a gente espera, assim, com isso, a gente poder dar um avanço maior. Eu vou parar por aqui, porque não sei como é que está o meu tempo, mas a gente continua conversando depois sobre as questões. Então, eu só queria, em síntese, isso. A gente tem um arranjo de gestão, tem um plano diretor metropolitano, tem um marco de saneamento metropolitano, temos essa revisão dos planos diretores municipais, uma parte deles, inclusive, está sendo paga com recursos do Fundo Metropolitano, que são pouca coisa, mas são contribuições dos municípios, né? E agora, então, o plano de mobilidade da região metropolitana. Então, é um conjunto que a gente vai preparando de como é que a gente vai trabalhar com a região metropolitana. Mas são planos, né? Na parte de operação, quando a gente fazer a governança desses sistemas, aí a gente vai esbarrar em outras resistências, né? Que aí a gente continua conversando depois. Obrigado, Flávio. Vamos ouvir a Ana Lúcia, da Plaza, São Paulo, e sobre esse tema, Ana Lúcia. Obrigada. Bom dia a todos. Você, desculpa, não vamos lembrar. O modelo de gestão que é praticado em São Paulo há 50 anos. Teve várias evoluções. As leis foram mudando, se alterando, os colégios foram se alterando. Até que em 2011 teve uma nova cara, né? Em seguida, com o Estatuto da Metrópole, se assentou em cima daquele modelo de gestão estabelecido no Estatuto. Né? Um colegiado deliberativo, um consultivo. Né? Mais ou menos isso. Como é que funciona hoje? Mais ou menos isso. Em 2011, a região metropolitana, antes de 2011, diga-se de passagem, já existiu e já funcionava muito bem, né, Fernanda? A região metropolitana da Baixada Santista e a região metropolitana de Campinas, com um modelo de gestão que foi posteriormente adequado à região metropolitana de São Paulo, à região metropolitana de Ribeirão Preto, Vale do Paraíba Litoral Norte, Sorocaba e as aglomerações urbanas de Jundiaí e de Piracicaba. Ou seja, no estado de São Paulo, o sistema de governança metropolitana ele é pioneiro com relação ao Estatuto da Metrópole. Na verdade, não é o Estatuto da Metrópole que nos inspira, foi exatamente o contrário. O sistema adotado em São Paulo é que inspirou o Estatuto da Metrópole. E que, aliás, numa ação direta de inconstitucionalidade com relação a uma legislação carioca da região dos Lagos, a ADI 1842, cujo acordo foi proferido em 2015, se não me engano, é recente. Houve uma grande discussão a respeito da titularidade do serviço de saneamento, no caso, mas a gente pode transportar a decisão desse acordo para qualquer função pública de interesse comum, inclusive mobilidade, porque é exatamente na questão do planejamento regional que você vai discutir as autonomias municipais
extremamente enfatizada, a autonomia municipal, extremamente enfatizada na Constituição de 88, e a exceção, que é a criação pelos estados, segundo princípios técnicos, segundo regulamentos técnicos, criar unidades territoriais sob a forma de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou micro-regiões. O Estatuto da Metrópole, em rigor, ele tramitou desde 2004, né? E a Emplasa teve o prazer de participar, inclusive, de comissões e de debates e na redação do Estatuto, com a redação principal. E quando o deputado Zezéu, esqueci o sobrenome dele, enfim, deputado federal, que ele ressuscitou, digamos assim, o projeto de lei do Estatuto da Metrópole, ele também nos convidou para participar dos debates. Vieram várias transformações, várias discussões. Se você ler mais atentamente, ele tem um cunho ideológico, no meu ponto de vista, desnecessário, porque nós estamos diante de matéria estritamente técnica e prática, que é planejamento regional. Mas, enfim, apesar de tudo isso, o Estatuto da Metrópole é sim um marco regulatório da regionalização e ele é um divisor de águas. Embora ele não tenha observado todas as diretrizes determinadas pelo Supremo naquele acórdão, ele, de fato, estabelece que, uma vez que não existe, que as questões públicas de interesse comum devam ser discutidas em âmbito regional, uma vez que, em vários casos, o interesse local suplanta o interesse, ou melhor, o interesse regional suplanta o interesse meramente local, como é o caso de quem mora em Santo André, estuda em São Bernardo e trabalha em São Paulo. E depende de locomoção, depende de outras prestações de serviços regionalizados, cujas decisões têm que ser em comum. Então, no nosso sistema no estado de São Paulo, existe um Conselho de Desenvolvimento que tem caráter deliberativo e normativo. Existem os 5 conselhos subregionais consultivos, onde são discutidas as questões das sub-regiões e onde há a participação da sociedade civil, onde há a participação dos municípios interessados em determinados assuntos, e que são levados depois, assuntos esses que são levados depois à deliberação do Conselho de Desenvolvimento. Existem ainda as câmaras temáticas e câmaras temáticas especiais, e existe a previsão, no caso de regiões metropolitanas, existem as agências. Em Campinas e Baixada, elas já funcionam a todo vapor. Sorocaba e Vale do Paraíba foram já criadas as agências, mas ainda de forma mais embrionária, estão caminhando devagar, porque afinal de contas elas são autarquias e de caráter especial e a questão da formalização é mais complexa. E os fundos eu já falei também, em São Paulo já existe a criação dos fundos. Eu não vou me adiantar muito, porque a gente pode debater isso depois, deixar para a Fernanda comentar a respeito da agência da Baixada. Eu só quero terminar dizendo que a Emplasa, ela não é exatamente a agência da região de São Paulo. A Emplasa, ela faz o papel de secretaria executiva. Ela funcionaria como uma agência. A Emplasa é uma empresa de planejamento metropolitano. Mas ela é uma secretaria executiva enquanto não for criada a agência metropolitana. Nos casos das aglomerações urbanas, onde não há previsão de criação de agências, então sim, a Emplasa continua como secretaria executiva sempre. Por que existem essas agências? Porque os conselhos de desenvolvimento, eles deliberam, mas eles não têm personalidade jurídica para contratar. Então, é por meio das agências, que são autarquias, que as deliberações dos conselhos de desenvolvimento, são devidamente efetivadas. É isso aí. Muito obrigado.
Nós não combinei aqui, mas vamos fazer aqui umas 2 ou 3 rodadas, em seguida nós vamos abrir para a plateia, ok? Para fazer manifestação, fazer suas perguntas e assim dar mais dinâmica, mais animação. Fernando, a Baixada foi criada em 1900, a AGEN, né? A Agência Executiva da Baixada, criada em 96. Funcionou, os colegiados funcionam, se reúnem, criou-se muita coisa nesse período na Baixada, e ele percebe que ela tem uma dinâmica bastante boa. Existe uma assimetria sempre numa região metropolitana entre o ente do Estado, que tem o poder político e econômico, e o poder e a capital, que tem o poder político e econômico. A assimetria tem atrapalhado essa organização das regiões metropolitanas, porque são as 2 grandes áreas que têm mais recursos, mais poder político e, portanto, avançam nas decisões e nas suas decisões locais, inclusive. Mas a Baixada parece que não tem, essa assimetria não existe, ou é mais equilibrada a relação política e econômica entre os 9 cidades. Então, além como você vai contar como é que está funcionando esse modelo de gestão da Baixada, eu queria que depois você comentasse se a simetria, aí no caso, digamos assim, a quase igualdade de poder político e econômico dos 9 municípios ajuda ou tem ajudado a desenvolver o que vocês têm desenvolvido. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de colocar aqui algumas questões. Não é porque a gente é mais velhinho aí nesse processo que não seja mais fácil. Aliás, é bem complicado, às vezes, você mudar alguns usos e costumes, né, de uma região aí que completou já 22 anos de criação, em termos de institucionalização, criação de conselho, e a agência aí um pouquinho mais nova, a agência completou 20 anos esse ano, foi formatada em 98 junto com o Fundo Metropolitano. Então, eu queria falar um pouquinho do histórico antes da gente chegar nas questões das articulações governamentais, né, que ocorrem atualmente, porque muito vem em função dessa prática do planejamento que já ocorre desde 2002, com o apoio da Implasa, na elaboração do primeiro PMDI, que foi a nossa cartilha de planejamento regional por muitos anos, né, revisão em 2014, que também orienta as questões de articulação do fundo metropolitano, orientação da obtenção e destinação do recurso metropolitano. Então, a gente já tem essa prática formatada na questão da governança, instituída pelo Conselho. É um conselho que faz bipartite entre Estado e município. São 9 municípios na Baixada, né? O nosso território vai de Bertioga até Peruíbe, passa por Cubatão também, o que dá aí uma dinâmica na questão de mobilidade bem interessante, porque a gente tem também poderes diversos, a gente trabalha muito com a questão da União ocupando o território, grande parte do nosso território nas questões portuárias, com infraestrutura que vem dos municípios do Estado, na questão também do transporte, e aí com uma grande massa vegetativa tombada aí como patrimônio ambiental e cultural, que é a Serra do Mar. Então a gente tem lá um celeiro bem interessante de forças diversas e grandes articulações na questão de planejamento, preservação ambiental, histórica e desenvolvimento econômico, que tem que caminhar junto aí durante o desenvolvimento desse processo. Então, em termos históricos, de funcionamento de agência e de conselho, nós fazemos parte da Secretaria Executiva do Conselho, né? Nós que suportamos a parte das decisões técnicas que dão apoio às deliberações do Conselho. Apesar de acompanharmos, a AGEN não faz parte, né? Força de lei, ela não é parte da composição do Conselho, mas nós estamos lá
partir das deliberações e trabalhamos aí nesse sentido. Temos aí, como já comentei, o plano diretor de 2002, que teve uma grande revisão em 2014, que foi um plano voltado ao desenvolvimento econômico de 2014, porque foi na época do boom do petróleo e gás e toda a articulação e novas tendências econômicas voltadas à extração de petróleo e bacia de gás, que fez aí com que a região se movimentasse, mercado imobiliário, revisões de planos diretores municipais. E durante esse período, que foi de 2002 a 2014, a gente trabalhou aí um processo participativo para ouvir a comunidade e conseguir articular com os municípios novas propostas e novas diretrizes metropolitanas voltadas ao desenvolvimento econômico. Então, ele teve uma forte estratégia de análise de cenários pessimistas e otimistas, que aí fez uma articulação até 2030, no momento também que a Implaza trabalhava no plano de ação da macrometrópole, na articulação das outras regiões metropolitanas. Então foi um momento bem interessante. Quando a gente acabou o plano, a gente entregou em maio de 2014, e já em janeiro de 2015 foi sancionada a lei do Estatuto da Metrópole, que fez com que a gente voltasse às discussões, né, e a gente tem esse plano nosso agora, a gente acabou de articular tudo isso, vamos de novo falar de plano diretor, qual é a estratégia para a gente trabalhar com a região e os municípios e as entidades também da sociedade civil, para que a gente consiga atualizar isso em tão pouco curto espaço de tempo aí. E foi uma discussão super interessante, porque aí a gente começou a falar um pouco mais da governança, que já era uma governança instituída, e a gente começou a medir como é que a gente poderia melhorar isso dentro das nossas limitações legais, porque a gente está pautado na Constituição Estadual, e também articulou muito junto com a Implaza como a gente faria isso junto com as outras regiões metropolitanas, né, sem ferir o tempo das outras, e também já acompanhando um novo modelo de gestão. Foi para a gente um exercício muito interessante, né, que a gente partiu já de estruturar as metas e diretrizes e avaliações de cenários dentro de um sistema de monitoramento e avaliação. Então a gente foi trabalhando mais na questão de informação de dados, de processamento. A gente foi numa linha um pouco mais diferente de que os municípios tinham e podiam suportar a questão das informações, e a gente conseguiu formatar, e fez um novo processo de audiências públicas, né? A gente trabalhou junto com uma câmara temática, nós temos 16 câmaras temáticas lá atualmente, na época eram 23, a gente começou a condensar as câmaras temáticas dentro dos eixos das funções públicas de interesse comum. Então condensou um pouco mais os trabalhos e articulou com que eles fizessem parte de uma composição de uma câmara temática um pouco maior, que é de planejamento, que integrou a sociedade civil, que agora no momento está acompanhando a elaboração do sistema. A gente ainda não tem ele pronto, ele fica pronto agora no meio do ano que vem. Mas toda a avaliação, informação, base de dados e a forma de articulação e leitura dos dados, como que a gente vai dar isso em conjunto ao Conselho. Então a ideia é que essa nova forma de gestão suporte as ações do Conselho. Se a gente está certo, não sei, a gente está tentando mudar um pouco a forma de gestão, né? Na questão do plano diretor, que está integrado agora nesse sistema, a Flávia falou um pouquinho, né, da questão do macrozoneamento, que para a gente é muito sensível aí pelo tombamento ambiental e pelas questões do porto, que passam pelo IBAMA, também outras esferas aí federais. A gente aproveitou um trabalho que foi elaborado durante 20 anos, que é o Zonamento Ecológico Econômico, que foi capitaneado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que faz as deliberações e rege toda a pauta do licenciamento ambiental. Então a gente aproveitou já esse macrozoneamento. Então a gente costuma dizer que o nosso PDUI é
uma mistura aí do ZE, do zoneamento ecológico, das metas e diretrizes e ações pautadas no PMDE, que foi o nosso Plano Diretor Estratégico de 2014, e o sistema de monitoramento e avaliação, que vai fazer toda a leitura e integração dos dados em conjunto com uma câmara temática mais estendida, que vai dar o apoio ao Conselho. Então, a gente colocou isso aí escrito no projeto de lei. Nosso projeto de lei está no gabinete do governo, do governador, para ser encaminhado à Assembleia Legislativa, que aí vai gerar um momento de discussões e talvez algumas emendas, que a gente está aguardando. E na questão do transporte, que é uma das nossas funções públicas, digamos assim, uma das mais dinâmicas, a gente também gosta de trabalhar muito com habitação. Habitação também são dados reais e obras e investimentos, assim como mobilidade. A Baixada já tem uma prática de outros planos diretores, já teve plano diretor regional de mobilidade, teve outras ações mais setoriais, investiu em ciclovias, teve um plano cicloviário de 2012, que também gerou algumas obras voltadas à construção de ciclovias, acompanhou um estudo feito no porto, no estuário, e expandiu isso para a construção de hidrovias metropolitanas, para que fossem integradas aí para transporte público. Então, esses estudos são estudos interessantes. A gente conseguiu agora, via Câmara Temática, que tem um termo de referência elaborado aí há uns 3 anos, para conseguir viabilizar um plano regional mais atual e mais ligado aí nas tecnologias, de integração e avaliação dos modais de transporte. A gente conseguiu agora um recurso de um fundo francês que pode aí suportar a elaboração desse termo de referência. A gente vai conseguir aí fazer uma atualização e integração de todos esses estudos setoriais dentro de uma mesma ótica de planejamento. Que para a gente, assim, é matéria nossa, a gente sabe da nossa esfera, que a gente pode colaborar com os municípios na questão das metas comuns, na articulação entre planos que tem uma interface entre 2 municípios, e a gente costuma, com a Câmara Temática, tentar integrar também ações que perpassam isso, das empresas de transporte, tentando fazer com que o planejamento de transporte caminhe sempre em conjunto, que não é matéria fácil. Muitos projetos vêm já seturizados nessa área, e a gente tenta uma visão mais global, juntar todas essas pequenas ações, que passam na nossa ótica pelos municípios também, tentar juntar isso tudo, integrando em todos os degraus aí de governança. Então, eu fico à disposição. A gente tem lá bastante caos para discutir, assim, é bem interessante. Muito obrigado. Fran, deixa eu te colocar no mundo agora do transporte. No mundo real, você Não, no mundo. Nós temos uma trajetória um pouco comum, começando lá na década de 70, e eu acho que nós dois lemos a primeira coisa, foi o Sistran. Você é mais velho, você deve ter lido coisa anterior, né? Verdade. Mas o Sistran era um sistema estrutural, uma concepção estruturada do sistema de transporte metropolitano. Em seguida, a MTU criou também o seu plano metropolitano de transporte, baseado no Sistran, ou seja, a ideia, existia uma ideia de que a região metropolitana tivesse um plano metropolitano de transporte baseado em sistemas estruturais, com alimentação, baseado em sistemas solitrídeos e sistemas solitrídeos. O Sistran, para quem é mais jovem aqui, é um sistema de corredores de ônibus. Hoje nós falamos em corredores de ônibus como se fosse uma novidade, e muita gente age como um preconceito, mas isso é da década de 70. Tifani, como é que você viu a evolução disso, da história,
e se você acha que nós temos um plano metropolitano de transporte estruturado, ou se não temos, qual o caminho para que tenha isso? Considerando que você, na região metropolitana, você tem 39 municípios, né? E cada um tem os seus planos locais, né? Mas todos interagem ou em grupo, em sub-regiões, como ABC, o Alto Tietê, né? Mas também interagem muito com a capital, né? E continua sendo aí o coração central de todas as demandas de viagem. Então, como é que você vê isso? Então, primeiro eu queria manifestar minha posição aqui contra a perda do meu PowerPoint. É impressionante, né? Mas eu acho que essa formatação, sem PowerPoint, eu acho interessante. Enfim. Mas eu tinha preparado o PowerPoint, está até comigo aqui, eu vou ler só a primeira página. Diz o seguinte, o texto é: o Edgar nasceu num lugar distante. Tempos depois, ele passou a morar num subúrbio. Hoje, mora no bairro mais denso da cidade. E tudo isso sem mudar de endereço. As coisas é que foram chegando. Isso é do Milor Fernandes. Demais, né? Acho que é bem essa historinha que a gente está contando aqui. Tem uma outra também de Jacques Macalé, que não está no PowerPoint, do Jacques Macalé, que é a seguinte: a cidade nasce, cresce e morre no meio do mato. Também dá a ideia da dinâmica urbana, da ideia desse processo de invasão, sucessão, expansão, agregação, que a URB vai criando, né, e se transforma num aglomerado que supera os limites municipais em determinados lugares. Só que precisa lembrar o seguinte: essa superação dos limites municipais e a formatação dessa coisa que a gente chama de unidade territorial específica, que pode ser uma região metropolitana, pode ser uma aglomeração urbana, pode ser uma micro-região, ela é diferente combinada, ela não é a mesma coisa em todos os lugares. Hoje a gente está falando na macrometrópole. A discussão da metrópole é uma discussão de 60 anos atrás, que a gente não conseguiu equacionar. A gente já deu, eu ia falar porrada, não posso falar, a gente já bateu, né, punho em ponta de faca nos últimos 60 anos. Nós já criamos essa MTU que o Branco se referiu, não é a MTU de hoje, é uma MTU que determinava onde ia ser feito o investimento do metrô, que foi a onda da criação de todas as empresas metropolitanas de transportes urbanos. Sobrou uma no Brasil, com aquela característica. Belo Horizonte era importante, a do Rio Grande do Sul era importante, a de Recife acabou, não tem mais nenhum. A gente está tentando ver como é que equaciona essa coisa do bem público de interesse comum. Existem vários tipos de equacionamento, vários tipos, né, de bens públicos. O mais sintomático é o abastecimento de água e esgoto. Desculpa, função pública de interesse comum. E a gente tem um exemplo aqui no município de São Paulo, não sei se eu já me desinteressei um pouco, mas eu não sei se isso já foi resolvido, que é a questão do município, de um município importante, um município com 1.300.000 habitantes, que não participa do sistema de abastecimento, principalmente esgoto. Então, e a gente, um movimento enorme, bom, enfim. Existem outras vertentes, mas o que nos interessa aqui é o sistema de transporte, O sistema de transporte cria a acessibilidade. Na época, quando a Emplasa cuidava do planejamento metropolitano, a gente desenvolveu na Emplasa um modelo chamado modelo de uso de solo e transportes, onde a gente colocava a questão do uso de solo, colocava o transporte existente e com um incremento de recursos
a cidade ia se reconstruindo e a cidade ia se ampliando e a gente corria atrás para atender essa cidade de transporte. Mas o processo é o inverso. O processo não é a cidade cresce e eu levo o transporte depois. O processo é que a cidade cresce onde eu levo o transporte. Então, aquele modelo, quando eu começava com uma aglomeração urbana e não atendia essa aglomeração urbana com um sistema de transporte, seja ele qual for, ela não desenvolvia, ela não crescia, ela não vicejava. Então, a gente simulou esse modelo e a gente já tinha entendido que a função pública de transporte ela não poderia estar localizada em cada um dos municípios, 39 que compõem a região metropolitana, naquela época. Como é que a gente equacionou isso? Tá certo? A gente equacionou assim, a gente vai para o mercado, estabelece um serviço de melhor qualidade, e se esse serviço puder ser abrangente o suficiente, as pessoas vão querer vir para esse serviço e ele passa a ser competitivo no mercado. É uma solução não muito legal, mas a única solução que permite você criar um sistema de transporte sem necessariamente brigar com o interesse local, municipal, que é, no fundo, a preservação do seu sistema municipal de transporte. Pense um pouco, numa região metropolitana, o sistema municipal de transporte é anacrônico, é completamente fora de tempo, não tem o menor sentido. Você diz, pô, mas eu tenho um sistema de transporte no município de São Paulo, que ele é mais relevante do que todo o sistema de alta capacidade que o Estado fornece. Hoje o Estado fornece sistema de alta capacidade na região metropolitana de São Paulo, que atende 7,5 milhões de passageiros dia útil. O sistema municipal atende 10 milhões, 12, não sei mais. É mais importante? É, e nem por isso deixa de ser anacrônico. Não é a importância econômica dele que diz se ele está inserido dentro dessa visão metropolitana ou não. E aí você tem o quê? Você tem o Estado fornecendo, investindo pesado em sistema de alta capacidade, metrô, linhas novas de metrô, várias frentes. Você tem toda a recuperação da malha ferroviária, que estava na mão do governo federal, parte na mão do Estado, a criação de uma empresa única para absorver a requalificação dessa rede e a conexão dessa rede com o sistema metroviário. Depois você tem todo um sistema de baixa capacidade percolando a ABC que poderia ser levado à frente, que não foi, mas é o primeiro precursor do sistema BRT no Brasil, tem 40 anos. E aí você tem o quê? Os sistemas municipais que deveriam funcionar como sistemas alimentadores, mas não, eles funcionam estruturalmente também. Engraçado que você não tem um sistema municipal só no município de São Paulo. Você tem um sistema municipal em Osasco, você tem um sistema municipal forte em São Bernardo, São Caetano, de tal maneira que se você não tivesse sistema intermunicipal metropolitano de ônibus, que a tarifa é quilométrica, o cidadão que mora em Carapicuíba teria que pegar o ônibus de Carapicuíba, descer na fronteira, pegar o ônibus de Osasco, descer na fronteira, pegar o ônibus de São Paulo e descer no local que ele quer chegar. Ou seja, ele pagaria 3 condições. Então, perdulário que é esse sistema que tem uma visão municipal dentro de uma região metropolitana. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que a solução dessa questão, do meu ponto de vista, está exatamente no nome desse nosso encontro. A solução é uma articulação metropolitana. Português, claro, o que a gente precisa é de uma autoridade metropolitana, como tem em qualquer lugar do planeta. Até os italianos conseguiram. É possível que a gente não consiga, mas não consegue. Eu vi a autoridade metropolitana de Madrid. É impressionante. São 2 caras, um computador com as linhas e outro calculando a tarifa. Um calcula a produção quilométrica e o outro acerta o preço da tarifa, para ter desequilíbrio. É muito simples. Não tem desperdício, não tem superposição de oferta, onde não tem demanda, e não tem falta de oferta onde necessita de demanda. Não tem esse, porque é aleatório, é caótico.
Né? É o que dizia o Castel, né, na década de 70. É a eficiência da ineficiência. É isso que é. Então, como é que a gente vai conduzir esse processo? Eu não sei. Faz 50 anos que a gente cutuca aqui, cutuca ali, e não anda muito, não. Anda cada um por si. Ou seja, eu fiz uma apresentação em PowerPoint aqui, só para lembrar, para mostrar como é que o sistema municipal, intermunicipal, metropolitano, que é composto de metrô, CPTM, ou seja, metrô, trem metropolitano, e sistema de média capacidade, seja por pneu, seja por trilho, etc. e tal, como é que ele vai ganhando espaço no território metropolitano e como é que ele vai crescendo feito uma bolha assassina. Mas isso é uma tendência de mercado, isso não é um acerto, isso não está em lei nenhuma, isso não está consolidado num plano. E outro anacronismo que a gente precisa pensar é o seguinte: eu ainda não consegui resolver o problema da região metropolitana, nenhuma delas. Eu acho que o pessoal lá da Baixada está melhor servido, porque lá tem um problema da balneabilidade, que é comum a todos os municípios, então eles têm um garrote vil comum a todos. Campinas também vai bem também. Tem um corredor metropolitano. Agora, o resto, nem pensar, seu Valdemar. Ou seja, como é que a gente vai fazer para encarar esse problema? Essa é a questão fundamental. É isso. A gente vai discutir isso então. Obrigado. Fazer mais uma rodada aqui, depois nós vamos abrir para que vocês façam a pergunta toda. Flávio, o Alberto coloca aqui o nosso ponto de partida na segunda rodada. A lei de mobilidade exige um plano de mobilidade urbana para todos os municípios, sob pena de eles não conseguir recursos da União. Eles ficam prazo agora até o ano que vem. O plano diretor do PDUI também esticou o prazo agora de entrega até o ano que vem. É o plano metropolitano. Como é que você pode ter? São duas questões que eu vou colocar para todos, né? Como é que você pode ter uma exigência de um plano de mobilidade local, né? Inclusive estabelecer penalidades, que deve seguir, como você disse no início da sua fala, seguir um plano metropolitano. Se eles estão em tempos diferentes, em desenvolvimento diferente. Quantos municípios tem em Belo Horizonte, na região? 34. Certamente os 34 ainda não desenvolveram plano de mobilidade, como aqui em São Paulo, na região metropolitana também. Então o PDUI está considerando que eles, quando fizerem, seguirão, ou aqueles que já estão fazendo, estão seguindo. Essa é a primeira questão. Como é que você harmoniza o plano metropolitano com os planos locais? Que tem a ver com o que o Tifone acaba de dizer, ou seja, se eu sou município, começo a fazer o mesmo e não ligo para ninguém. A segunda questão que eu coloco na mesa é sobre o fundo. O fundo metropolitano, ele, em geral, pelo que eu tenho visto e analisado as atas, eles são fundos irrisórios para enfrentar problemas estruturais de grande porte, né? Como sistemas metroferroviários, corredores longos, VLT e tal. São os sistemas estruturadores da região metropolitana. Como é que o fundo pode ter recursos suficientes para que ele, de fato, mova a região metropolitana na direção de planos estruturadores de transporte? Então, começa com você, em seguida, na sequência da Dirce, Ana Lúcia e Tifone, para concluir essa rodada. Em seguida, abrimos para o auditório. Tá bom? Flávio, por gentileza. Equilibrando, então o tempo fica mais à vontade, porque eu me distraí com isso um pouco além do 5 minutos, tá bom? A primeira questão é essa correlação dos planos de mobilidade locais com o plano metropolitano. Nós não temos isso dito na legislação, mas a gente tem, no caso de organização territorial, os planos vetores dos municípios, a gente tem a previsão na Constituição de que os municípios que fazem parte da região metropolitana sejam obrigados a elaborar seus planos vetores. A gente não vai ter na lei de mobilidade falando claramente que os municípios da região metropolitana têm que fazer um plano de mobilidade adequado à região metropolitana.
Mas é uma questão que seria óbvia, né? O que nós pensamos em fazer, assim, a partir da elaboração do nosso plano de mobilidade metropolitana, vai ter que ser uma lei estadual, né, porque vai impor obrigações em relação ao sistema viário, áreas que a gente tem que reservar para a expansão do sistema viário de interesse metropolitano. A gente prevê também a obrigação de que os planos municipais de mobilidade, eles tenham que ser adequados a esse plano metropolitano, uma vez existente. É uma questão óbvia. Então, em termos de planejamento, talvez a gente consiga fazer essa concertação, né? Como também a gente consegue, para elaborar plano, a gente consegue buscar recursos conjuntos para financiar os planos municipais, desde que esses planos municipais estejam sendo elaborados nessa lógica metropolitana, né? Então, assim, aquilo que é de interesse metropolitano vai ter que se ajustar, e aquilo que é de interesse local continua lá a discussão, o detalhamento de acordo com o interesse específico do município, né? Agora, a grande dificuldade continua sendo o financiamento e essa integração, né? O Fanny falou disso, ele tem muito mais conhecimento que eu sobre essa dificuldade, né? Mas qual que é a situação hoje? Em Belo Horizonte, né? Nós temos um sistema que atende às ligações metropolitanas e temos diversos sistemas municipais. A gente tem corredores de BRT que funcionam os dois sistemas paralelos, né? Você tem que descer numa estação metropolitana, passar para a estação municipal e pagar outra tarifa. Então, você não tem nenhuma integração tarifária metropolitana. A gente ainda não tem nenhuma integração de cartão, né? É coisa simples. Você é obrigado, o cidadão tem que ter os dois cartões, o municipal, o metropolitano, e arcar com essas despesas, né? E aí, na primeira conversa, que não é uma conversa, a gente vai ter que ter esse poder de mando, a gente tem que quebrar essas concessões e estabelecer essas obrigações, né? O que é uma concessão no município metropolitano que tem que conversar com esse sistema metropolitano e como é que isso vai fazer, né? Então, nós continuamos conversando isso, agora essa discussão ela não é nova, né? Ela é antiga. Como é também antiga essa eterna discussão do conflito, da autonomia dos municípios que foi dada pela Constituição de 88, né, o entendimento disso, até onde que vai a autonomia dos municípios, numa região metropolitana, né? Então, uma vez que há interesses comuns, muita coisa já foi ser discutido nos tribunais, né? Nós temos esse famoso acordo aí na área de saneamento, que é uma questão mais clara de ser enxergada, né? Mas isso tem que ser aplicado, né, a essas outras funções, principalmente em questão do transporte, né? Então, essa integração física, operacional e tarifária é a bandeira, né, do nosso planejamento metropolitano que diz respeito ao transporte, né? Agora, nós carecemos ainda de uma atuação mais incisiva do próprio governo federal com relação às regiões metropolitanas, né? Nós não temos, né, em lugar específico nos ministérios, o Ministério das Cidades, o Ministério do Transporte, que discute a questão metropolitana, ou que preveja recursos específicos para ajudar o financiamento, né, dessas soluções das funções públicas metropolitanas. Como a gente também não tem outros tipos de arrecadações específicas. A gente vem estudando algumas situações fora do Brasil e tem regiões que, inclusive, tem uma espécie de um IPTU metropolitano, traduzir isso, né? Então, você tem uma parcela, né, dos impostos municipais que sejam dedicados a essa gestão metropolitana. Isso é uma proposta, né? Então, nós não temos um sistema de financiamento específico para solucionar aquilo que é a função metropolitana. Em Belo Horizonte, nós estamos passando agora por uma experiência, agora já tem algum tempo, a gente está tentando consertar, né, ou acertar, ou equilibrar uma tal da PPP de resíduos sólidos, né, que é um pouco dessa lógica também. É uma PPP para o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos produzidos pelos municípios da região metropolitana. Então, é entendido assim, cada município é responsável pela sua coleta, pela separação, né, e por entregar esse resíduo em determinado ponto.
A partir daí, há um sistema comum metropolitano que vai levar para a destinação final, no nosso caso continua sendo aterro sanitário, né? E ali vai dar o tratamento adequado. E nessa solução, o Estado está arcando com uma parte da despesa. Né? Hoje nós estamos com um equilíbrio, o Estado paga 50% e os municípios participantes pagam 50%, de um valor que foi rateado, né? Assim, não é exatamente um valor comum para todos os municípios, né? Que vão distribuir isso. Então, acho que acaba sendo, apesar de eu estar falando de saneamento, né? É uma solução também para a gente pensar em como trabalhar, né? Uma equalização, né, dos recursos que têm que ser destinados para a solução de transporte metropolitano. Lembrando também que em Belo Horizonte foi criada a tal da Metrominas, né, para tratar da questão do metrô, né, isso já foi criado há muito tempo, até hoje não se conseguiu tirar o metrô, né, do federal, né? Então continua a CPTU operando, administrando o metrô, e lá no estado, a Metrominas trabalha com o planejamento da expansão e faz essa discussão junto com a CPTU, mas é o máximo que a gente conseguiu chegar. E aqui a gente foi esbarrando em outras questões, né, legais, jurídicas, né, que a União querendo transferir ao Estado todo o passivo trabalhista, né, que vinha, seja da rede, da CPTU, e para partir daí ficar com a gestão do transporte. Então, tem outras, a gente vai esbarrando em pequenas questões e que, na realidade, a gente vê o que a gente precisa ter uma decisão política de que há esse interesse de que essa solução seja dada metropolitanamente, que essa gestão, essa governança vai ser por uma estrutura metropolitana e, a partir daí, vamos fortalecer esse sistema. Seja a legislação, adequada à legislação, as estruturas de governança que precisam ser adequadas. Deixa eu. O André já veio aqui com a guilhotina de tempo, mas nós vamos tentar fazer o seguinte, né? Vocês equilibramos o tempo agora, a Flávia terminando o tempo no começo. Nessa semana nós aprovamos o caderno final de propostas e a gente pretende que até o final do ano uma minuta de projeto de lei seja levada à apreciação do Conselho, que vai deliberar, depois vai mandar para o governador, que depois vai para a Assembleia e vai ser aprovado. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque um dos eixos de interesse do PDUI, focado pelo PDUI, é exatamente, não poderia deixar de ser, mobilidade e transporte. E foi, inclusive, objeto de várias propostas. Aliás, eu acho que é o eixo que tem mais propostas feitas, não só pelos organismos públicos, como pela sociedade civil. Aí, bom, eu não tenho tanto tempo de lida com essa matéria. Eu tenho menos tempo do que vocês. Mas eu acho uma matéria empolgante, importante, moderna, pelo jeito nem tanto. E eu já estou começando a me desiludir, porque o que me parece, se eu vou deixar... menos tempo que vocês, já desiludida. Porque eu começo a ficar empolgada, nossa, isso aqui vai sair. Aí, de repente, eu não vou nem usar o tempo que eu costumo pensar. Você vai murchando. Tem alguns empecilhos. Primeiro, ano eleitoral. Esquece, não vai acontecer nada. Eleitoral estadual. Aí daqui a pouco, 2 anos depois, agora você tem as eleições municipais. Ninguém faz nada. Aí mudam todos os prefeitos que fazem parte dos conselhos, eles são os mais interessados, né, diretamente interessados no planejamento regional. Eles nem sabem o que é isso. Eles não sabem nem o que significa regionalização. Raras exceções. Se você ler um jornal, uma rara exceção de jornalista, ele fala em região metropolitana como se estivesse falando de um bairro expandido. Mas ele não sabe o que é aquilo, com raras exceções, que sabem. E a falta de interesse político.
Eu acredito até que exista, pelo menos aqui no caso do Estado de São Paulo e de Belo Horizonte também, já existe um sistema de governança que se pode trabalhar em cima dele, mas não existe uma vontade política de se encarar a questão como moderna, porque não traz voto. Infelizmente é isso. Eu prefiro tratar da pavimentação da rua do município ou da estátua que eu vou inaugurar na praça do município, porque isso me traz voto, do que discutir se a MTU vai tomar conta do pedaço da estrada ou se vai ser a TESP. Não sei. Eu jogo essa questão. Fernanda. Vou usar dois ditados nossos. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca. O outro, água mole em pedra dura, é um pouco o que a gente faz no planejamento, né? Eu sei que às vezes a gente vai montar termo técnico em conselho de desenvolvimento e você olha, não tem nenhum prefeito olhando para você, com todos no WhatsApp. Mas assim, tudo bem, você olha, ok, estão resolvendo problemas, não tem problema, você nem tão mas assim, a gente vai insistindo e tentando fazer com que a gente tem realmente muitos problemas, são 39, não consigo imaginar 39, 9 já é complicado. Mas assim, também quanto menor, que eu falo mais próximo também gera muito problema, porque tem muito mais ciúme, muito mais facilidade de dar vida. Então, acho que a gente bate muito na questão da autoridade, né? Pegando um pouco que foi colocado, que é um problema muito fácil que a gente vê na questão do transporte. Eu estou trabalhando no planejamento de remoção e articulação de núcleos habitacionais de um município e volta no outro. Muitos não querem ir, não é por questão do território, é por questão da tarifa do ônibus. Então, todas essas coisas, assim, para a gente, elas se chocam, né? A questão do fundo, às vezes dá para chorar, mas assim, não, vamos lá, um dia a gente vai conseguir mudar isso. Você tem pouco recurso, o prefeito está pedindo recurso para o asfalto. Porque 1 milhão de fontes de financiamento do asfalto, nacionalmente, importante. E outra coisa também, outro ditado, esse é meu, planejamento não corta fita. Então, você nunca vai ter uma moeda política em qualquer plano que você faça, né? A não ser que você aperte como o Ministério faz, não entregou o plano de mobilidade no recurso, aí todo mundo pode fazer. E aí a gente abriu o nosso fundo, que é um fundo que não dá para dar recurso para obra grande, que é o que a gente gostaria, obra de infra mesmo, né? A gente acaba dando e trabalhando no pequeno, mas que pode ajudar alguma coisa, talvez algum sistema tecnológico de integração, ou então um plano cicloviário que já me ajuda aí, vamos construir uma ciclovia que é mais barato, eu consigo suportar pelo fundo regional, e a gente vai trabalhando aí que nem formiguinha, né? Vai tentando aí nesse ou compressor, né? E a gente recebe muito na agência, tem muita gente das agências da BTV Barcelona, e você vê todo mundo trabalhando integrado, eles têm de fato uma autoridade metropolitana mista, muita área de transporte junto, e você vê funcionar. E você consegue, de fato, fazer todos os interesses combinarem para o mesmo foco, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Nosso dia a dia ele não é fácil, acho que a gente tem que trabalhar muito a questão da consciência metropolitana, a gente bate muito nessa tecla, né? Que a gente consiga fortalecer isso, para que a gente, a consciência, né? Que a gente consiga avançar aí no conhecimento da importância disso dentro do planejamento. Algo assim, que quando a Fernanda falava, eu lembrei, faz um pouquinho parte da minha revolta, porque alguém falou aqui que não, porque agora a gente tem punição se não fizer o plano metropolitano, o PDUI, né, para os prefeitos, para os governadores, enfim, tem prazo. Bom, recentemente a lei que foi aprovada e altera o Estatuto da Metrópole revogou. E quando tinha prazo, tinha punição, você tinha uma esperança. Não, então todo mundo vai ficar com medo e vai fazer, né? Foi revogado.
Quer dizer, ficou claro que agora fica muito mais na responsabilidade, no prazo de responsabilidade de fazer, mas sem por isso será que sai. A penalidade que a Ana se refere é de improbidade, né? Improbidade administrativa. Epifânio, rapidamente vamos passar para o Demétrio. Então, eu queria novamente considerar a questão que eu não pude apresentar no PowerPoint. Então eu proponho o seguinte: eu vou fazer essa apresentação e vou convidar vocês. Perfeito. Sensacional. É assim, estou dando uma olhada para a esquerda, né? Eu falei que o município tem 60%, né, da demanda do mercado de viagens da região metropolitana, dos municípios. E o Estado tem 40%. Eu me equivoquei, está vendo? Sem PowerPoint a gente não é ninguém. Está olhando a transparência aqui, impressa. O Estado tem 40% mesmo. E o município de São Paulo, os outros 37%, né? Os outros 38%, né? São 39%. Tem 58%, 60%. Só que o município tem 43% de São Paulo, e os demais municípios têm 15%. Portanto, o Estado hoje tem uma participação no mercado maior que o município de São Paulo. E vai continuar ampliando. Porque o sistema estadual metropolitano é competente. Ele é composto de sistema de alta capacidade, sistema de média capacidade. Não é feito nenhuma linha de metrô para agradar aquele determinado cidadão. Eu não tenho linhas superpostas de metrô com baixa demanda. Eu não tenho trem de metrô batendo lata. Eu só faço metrô a partir de 1 milhão de passageiros para poder viabilizar o investimento. Que hoje o sistema de metrô, o investimento é da ordem de 800 milhões. Se for feito com shield, integrado, 800 milhões de quilômetros. Posso diminuir? Posso. Posso não fazer terminal de integração, posso não asfaltar as vias em torno, posso interferir menos na cidade, não é? Posso restringir mais, quem sabe eu puxo isso para 650, 700 milhões, mas são 700 milhões. É o investimento de uma linha de metrô é muito pesado, né? O Estado não joga no escuro, ele só faz se ele tiver plena convicção que aquilo dá retorno. Tanto é que dá retorno que nós estamos concedendo a operação. Concedendo a operação do sistema. A linha 4 nasceu com 700 mil passageiros. Já nasceu na PPP, já nasceu com a operação feita por terceiro. Bom, enfim, o que eu estou falando é que o sistema foi expandindo e recuperando a CPTM. Hoje, o sistema metropolitano atende 28 dos 39 municípios, se eu considerar toda a abrangência da CPTM dos municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Se eu pegar o sistema de média capacidade, eu já peguei mais 5 municípios no ABC. Né? Então, a abrangência do sistema metropolitano não é limitado, como alguns pensam, à superposição ao município de São Paulo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje, o sistema metropolitano tem a sair do município. A linha 4 tende a ir para Taboão. A linha 19 vai para Guarulhos. A linha 2 vai em direção a Guarulhos. Ou seja, com o passar do tempo, eu não tenho dúvidas que o sistema metropolitano vai ter hegemonia do transporte, do ponto de vista do mercado. Então, mas essa é que é a crueldade, não é? A gente sempre se primou pela qualidade da integração física, operacional e tarifária, como a Flávia citou aqui logo depois da fala. E a gente, na época, quando a gente era moleque ainda, conversando branco, a gente falava da integração institucional. Nós continuamos falando. A gente está falando. A sorte é que essa força, né,
dinâmica no mercado vai fazendo com que um serviço de qualidade, realmente de qualidade, vá criando hegemonia na região metropolitana de São Paulo. Na Baixada também. E em Campinas também. A Baixada com o VLT dá melhor qualidade. E em Campinas com o Corredor Noroeste. É isso aí. Oi, bom dia. Tentarei ser o mais breve possível. A minha questão vai para a Fernanda, porque é específica com relação à região da Baixada. Eventualmente, o Tifani também, se quiser, pode fazer algum comentário. Meu nome é Demétrio, eu sou diretor de monitoramento de obras em Convias na Prefeitura de São Paulo e também sou professor aqui na UNIT, na graduação de Engenharia e Arquitetura, e eu leciono a disciplina de Tecnologia e Transportes, Economia, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: muitas vezes entra em pauta, né, com os alunos, fazendo trabalhos acadêmicos, aquela questão do leito ferroviário abandonado na região sul, né, que começa lá no Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, e depois vai até Peruíbe. Então, os alunos vão, fazem alguns trabalhos acadêmicos, né, sobre a reurbanização, eventualmente a readequação do novo sistema, né, de transporte. É claro que isso começa com um plano de pesquisa, né? Então, muitas vezes eles se deparam com isso. Essa região não pertence ao município, nenhum deles, né, pertence ao Estado. Existem alguns até que chegam com algumas informações que parte pertence à federação, enfim, né? Então, a minha questão pontual é com relação a isso. Quer dizer, a primeira pergunta: a quem pertence essa região? Se realmente existe um plano hoje, né, a médio e longo prazo, para reativar isso, seja de forma de urbanização, como um novo canalizador de um transporte, mesmo que seja turístico, né, uma vertente turística, e eu gostaria de saber um pouquinho disso, tá bom? Vamos fazer uma parte de Senado para a próxima vez que eu for. Excelente pergunta, porque a gente adora essa área, assim. Ela está dentro do nosso planejamento, e é uma concessão federal da ferrovia e está concedida a Rumo. Rumo é uma empresa de logística, né? E ela foi uma moeda de ouro na época que se previu a construção do porto de Peruíbe pelo nosso Eike Batista. Criou um boom ali em cima, né, e tem também alguns interesses para a ligação com Cajati, que tem também área de mineração. Então ela é uma moeda interessante aí dentro do planejamento portuário para que ela seja utilizada com uma ligação que passa dentro do território da Baixada, né? Porque ela vai até Cajati, mas para a gente começaria em Peruíbe, e ela entra ali por dentro de São Vicente e já cai em Cubatão. Então, o que a gente tenta fazer um movimento aí para que essa concessão seja revogada, há uma possibilidade de a gente conseguir, e que ela vai prever a expansão do VLT por VLP. Então, o VLT ele faria muito mais sentido, ele é um veículo interessante, ele está agora, acho que tem um pouco mais de um ano, né, que ele foi inaugurado, um pouco menos. Então, nesse período, ele está aumentando a habilitagem, ele começou muito tímido, agora ele está melhorando. Ele faz a ligação entre Santos e São Vicente, até a ponte de Barreiros, porque o nosso território lá, né, São Vicente é uma ilha. E aí você faz a interligação com São Vicente, área continental, por meio de uma ponte que está sendo agora reformada para suportar essa interligação, e dali para frente o planejamento do Estado prevê transporte de pneus, que usa essa malha ferroviária até o Tatico, que é em Praia Grande, que faz já quase limite com Mongaguá. E a gente previu no nosso plano diretor regional para dar uma movimentação. Os deputados da região estão tentando fazer essa mudança aí tem esse movimento político, até com os prefeitos que representam o Codivar, que é do Vale, o Litoral Sul, para que isso seja, e tem várias vertentes. O nosso para que isso seja utilizado para transporte de passageiros de velocidade, que ele já é segregado. O nosso ideal seria VLT, né? É mais rápido, mais limpo, mas também
Se tiver alguma dificuldade, que seja VLP, mas que faça essa ligação, principalmente no Praia Grande, que é o grande dormitório ali, principalmente ali no Tatico, que já é limite com Mongaguá. As pessoas dali, elas trabalham com o Cubatão, São Vicente e Santos. Isso ajudaria muito, assim, tirar essa pendularidade que tem na Baixada, sendo que dentro do nosso planejamento é impossível você abrir novas vias e novas ligações pelo tombamento ambiental. Então, a nossa saída lá é só reciclar já o que você tem de malha já estruturada e mudar a modalidade. Não é possível mais para ferrovia de porto, então vamos trabalhar, vamos forçar para que isso seja um transporte passageiro. Acho que está nesse pé. Em nome das duas entidades, agradeço imensamente a presença de vocês e desculpando aqui com o Epifânio, mais uma vez, o veto presidencial sobre as transparências. Bom, muito obrigado a todos.